Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar uma temática aí que gera uma dúvida em muita gente. E eu sei, muita gente até que já passou pela escola e ainda sabia que ainda tem essa dúvida, porque é muita regrinha na nossa gramática, no nosso idioma. O uso dos porquês. Me diz aí, você já teve uma dúvida na leitura? Durante a leitura você deve ter percebido que os porquês são diferentes. Sim, é porque cada um tem que ser escrito em uma função. Aí ele tem aí um funcionamento, ele tem que ser aí escrito, ele tem uma ordem, uma regra para ser aplicado ali na oração. E aí, já percebeu? E na hora da escrita, já teve dúvida qual porquê escrever? Hoje a gente vai começar a dar uma aula. Não se preocupa se não aprender logo do início, porque realmente é muita regra, são algumas regras. Mas a gente vai começar a estudar para você aprender, aplicar aí nos seus textos, no seu momento de escrita. E fazer essa observação também na hora da leitura. Hoje tem leitura aí para vocês perceber esse uso do porquê e também é um momento bem legal, o momento da leitura. O uso dos porquês. Uso dos porquês. Aí eu escrevo, tem o mesmo som, porém tem significados diferentes e escritas diferentes. Porquê separado, porquê com acento circunflexo lá, né? Na letra E, porquê junto, sem acento, e porquê junto com acento circunflexo. Eita, que só muda a escrita, mas a pronúncia é a mesma. Vamos aprender? O uso dos porquês depende do sentido que pretendemos atribuir a uma frase. Assim como a utilização de porquê separado com acento circunflexo, porquê junto sem acento ou porquê junto sem um acento. É possível perguntar ou afirmar através dos porquês. Olha aí esse quadro, observa, porquê separado, sem um acento, mas usado em perguntas, pode equivaler a por qual motivo. Substituiria aí essa palavra por qual motivo? Ou pelo qual e suas variações. Exemplos, porque o sol brilha. Os caminhos por que andei eram repletos de rosas e espinhos. Porque junto e sem um acento. Mas usado em respostas. Pode ser conjunção, causal ou explicativa. Um exemplo. Bruno fez isso porque já estava cansado de tanta humilhação. Porque separado com acento circunflexo, mas usado em finais de frase. Pode ser substituído por qual razão, motivo. Exemplo, estou feliz e não sei por quê. Muito aí comum você encontrar esse aí no final da frase. Pode ser visto em outro momento? Pode sim, mas é mais comum aí, de regra, você encontrar ele aí no finalzinho. Porque junto com acento possui valor de substantivo e equivale a motivo, razão. Exemplo, eu procuro um porquê para minha existência. Como e quando fazer o uso dos porquês? Esse é uma coisa que leva aí muita gente a ter dúvida. Porque aí, ó, eu apresentei aí, ó, 4 porquês escritos de forma diferente, com aplicação na frase, na oração, de formas diferentes. E isso dá uma dor de cabeça, confunde aí ainda muita gente. Como eu falei, muitas pessoas ainda se confundem um pouco. Nosso idioma tem essas 4 maneiras aí de escrever porquê. Em alguns idiomas, como o inglês,
eles não têm essas opções. No inglês só existem dois porquês. O porquê da pergunta e o porquê da resposta, para tudo. Mas o nosso idioma, a nossa gramática, existe aí essa regrinha para os porquês. Por quê? Por quê? Por quê ou por quê? Eita! É comum ter essa dúvida na hora de escrever. O uso dos porquês depende do sentido que queremos dar a uma frase. Confira algumas dicas rápidas e depois aprofunde-se no conteúdo para entender melhor o assunto. Como eu falei lá no início da aula, você provavelmente não vai conseguir aprender logo assim nessa aula, mas com o tempo, com a aplicação, com a prática, você vai aprender sim as regras. Vamos à hora da leitura, como eu falei, a leitura lá da árvore do livro. Quem aí já entrou na árvore do livro? REC e o número da sua matrícula. Então, Nicolas em Porque Sim. Agnes Laroche, Stephanie Alguessu. Vamos lá? Aí a primeira imagem. Aí o início. Antes, os pais de Nicolas só tinham uma palavra na boca. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quer um exemplo? Nicolas, por que você não come seu brócolis? Ou então, quando o menino lia tranquilamente no seu quarto. Nicolas, por que você não responde quando é chamado? Ou ainda, quando ele saía do banho. Nicolas, por que tanta água para todo lado? Ou mesmo no jardim. Nicolas, por que você amarrou um pandeiro no rabo da Minúcia? No caso aí é a gata. Diante dessa avalanche de porquês, Nicolas encontrou a resposta ideal. Sempre a mesma. A cada porquê, ele respondia calmamente. Porque sim. Porque sim, porque sim, porque sim. Mas, ultimamente, as coisas mudaram. Nem mais um único porquê. Quando Nicolas deixou cair a geleia de morango sobre a mesa, mamãe não disse uma palavra, como se nada tivesse acontecido. Quando Nicolas fantasiou Minúcia com um gorrinho e um vestido de bolinhas, mamãe nem levantou o nariz de suas palavras cruzadas. Quando Nicolas voltou da escola com um rasgão no seu casaco novo, papai ficou quieto, como se não se importasse. Quando Nicolas deixou grossas marcas de lama sobre o tapete da entrada, papai não engrossou a voz, ele nem mesmo perguntou por quê. Pior ainda, agora quando Nicolas faz uma pergunta a seus pais, a resposta deles é bizarra. Por que não posso ir no banco da frente? Por que não? Respondeu o papai. Por que a professora dá dever de casa todo dia? Porque sim, diz a mamãe. Por que Minúcia se esconde quando eu quero brincar com ele? Porque sim. Nem um único porquê, nada de explicações. O mundo está de cabeça para baixo. Nicolas se questiona. Será que seus pais não se interessam mais por ele? Será que eles não o amam mais? É inquietante. Então, certa noite, Nicolas decide esclarecer as coisas. Encolhido debaixo do seu cobertor, Nicolas sussurra timidamente. Por que vocês não me perguntam mais por quê? E por que vocês respondem sempre porque sim? Porque sim. Na sua opinião, meu querido, por quê? Porque sim. E aí, ó, a Minúcia desenhada pelo Nicolas,
um monte de porquês pode rapidamente se tornar irritante, tanto para Nicolas quanto para seus pais. E aí, gostaram da história? Eu escolhi essa história, como eu falei, ela tá lá na árvore do livro, para vocês aí irem lá pesquisar. Tem outras histórias, tem outro livro lá, que se você colocar porquê, tem também o porquê do coração. Bem interessante, mas eu escolhi esse aqui por conta do tempo. O outro lá, que você vai, se você procurar, só escrever lá na busca, na lupazinha, porquê, você vai encontrar outros livros e você faz a sua leitura e vai fazer essa observação na escrita. Esse eu achei interessante porque era curtinho, como eu falei, devido ao nosso tempo aqui de aula. E também que, se você observou, ele coloca a palavra porquê, destaca em vermelho e dá bem ênfase aí à sua aplicação de acordo com a regra. Lá quando o Nicolas pergunta, lá quando o Nicolas tem aí um motivo, ele dá uma explicação, quando aí ele dá uma resposta. E vocês fizeram aí essa observação na escrita que difere, que é diferente cada porquê, porque é diferente aí na oração. Como a gente falou, a cada porquê tem aí o mesmo valor sonoro. Isso é, a gente fala porquê, acentuado, mas a escrita dele e a aplicação dele é diferente. E aí, deu para perceber isso na história? Se você não conseguiu fazer essa percepção ainda da escrita, vai lá, árvore do livro, entra no site, faz essa busca. Lembra que para você entrar é REC, R-E-C, e o número da sua matrícula. Você vai ter acesso aí a livros maravilhosos. Dicas rápidas para o uso dos porquês. Porquê separado sem acento, normalmente usado em perguntas. Exemplos: por que você não foi à escola ontem? Esse aí é bem mais fácil de lembrar na hora da pergunta, não é verdade? Porquê separado sem o acento aí é normalmente usado para se fazer perguntas. Porquê separado com acento circunflexo, não é? Normalmente usado no fim de perguntas. Exemplo: a festa acabou. Mas por quê? Porque junto, sem o acento, normalmente usado em respostas. Exemplo: a festa acabou porque houve uma grande confusão. Percebem aí a diferença daqui? Porque separado e com acento circunflexo, a aplicação, a forma como a frase está construída. A festa acabou, mas por quê? E do porquê junto, sem o acento circunflexo, a festa acabou porque houve uma grande confusão. Isso eu estou dando uma resposta lá do porquê dele. Que ele se perguntou por quê. Porquê junto com acento circunflexo. Tem valor de substantivo e aparece acompanhado um artigo, por exemplo. Queria saber o porquê de sua tristeza para poder ajudá-lo. Resumo das regras de uso dos porquês. Isso é muito importante estar reforçando aqui com você, estudante do quarto ano, as regras, pois são elas, quando você aprender, que vai facilitar aí a sua escrita, você saber quando e onde e que momento e qual deles dos porquês você vai aplicar aí. Porquê separado sem acento, quando usar com o mesmo valor de pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais, por qual razão, por qual motivo. Isso aí é quando ele tem que ser aplicado, quando você faz essa pergunta, ele substitui aí essas expressões, porquê separado sem um acento. Exemplo: foi substituído por que médico? Porque
estava sorrindo. Dá uma olhada nesses exemplos e diz e qual palavra eu poderia substituir aí quando eu dou essas dicas de quando usar. Eu poderia colocar foi substituído pelo qual. Por qual? Por qual médico? Não é verdade? Mas aí eu escrevo por quê. Mas poderia facilmente ser substituído o porquê pela expressão por qual. Porque separado sem um acento, com um acento circunflexo. Quando usar com o mesmo sentido de por qual razão ou por qual motivo, no final de frase antes do ponto final, ponto de exclamação ou de interrogação. Exemplos, estava sorrindo por quê? Poderia dizer por qual motivo estava sorrindo, não é? Daria o mesmo sentido. Eu sei por quê. Ela sabe por quê. Porque junto sem o acento, com o mesmo valor de pois, já que, visto que, uma vez que ou em razão de. Exemplos. Veio porque chamei. Poderia ser substituído por veio em razão de que eu chamei. Viu aí? Percebe essa substituição? Exemplo, outro exemplo. Porque estava cansado, não foi ao cinema. Porque junto com acento circunflexo, como sinônimo de razão ou motivo. Estudante do 4º ano, estudamos recentemente sinônimo e antônimo. Lembra que sinônimo é aquela substituição da palavra que eu posso colocar na frase e que ela não perderá o seu valor, ela não perderá o seu sentido. Quem não assistiu essa aula, não está lembrando, vai lá no YouTube, procura que tem para fazer essa revisão. Sinônimo e antônimo. Não entendo o porquê de tudo isto. Eu buscava um porquê para seguir em frente. É aí a razão, o motivo aplicado aí no exemplo que eu li. Não entendo o porquê de tudo isto. Eu não entendo. Bom, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se preocupa se foi muita informação, muitas regras. Você ainda vai trabalhar muito o uso dos porquês, porque você precisa aí aprender a aplicação. E você vai aprender como isso? Através da prática da escrita. Revisando o texto, fazendo a correção necessária, estudando, lembra lá do uso do sinônimo e do antônimo. Viu como é importante aqui essas expressões que a gente usou aqui? Tudo está ligadinho, tudo está conectado. São muitas regras, são muitas normas gramaticais? São sim, mas aos poucos e através da prática, da escrita e da leitura, você, estudante, vai conseguir sim aprender. Eu vou ficando por aqui, aguardando vocês para um próximo momento. Um beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau.